Você sabe qual é a idade da Terra? Sabe o quão antiga é a vida? A história da vida na Terra começa bem antes dos dinossauros e com seres muito menores, que viviam em um planeta nem um pouco familiar. A Terra primitiva era um lugar pouco aconchegante, com vulcões dominando a paisagem e uma radiação solar tão forte que nem protetor solar fator 1000 daria conta. E é nos oceanos desse cenário infernal que encontramos os primeiros registros de vida da história do planeta, os estromatólitos. Os estromatólitos eram estruturas formadas por cianobactérias, bactérias microscópicas que já faziam fotossíntese, e datam de mais ou menos 3 bilhões e 500 milhões de anos, ou seja, são quase 3,3 bilhões de anos mais velhos que os dinossauros mais antigos. Por um bom tempo, a vida na Terra foi somente microscópica. Os primeiros animais só surgem há cerca de 600 milhões de anos, com a fauna de Ediacara, formada por seres de corpo mole diferentes de quase tudo que vemos hoje. A vida no planeta começa a ficar mais familiar a partir da explosão cambriana da vida, quando surgem os ancestrais da maior parte dos seres vivos que existem atualmente. Entre eles está o trilobita, esse bicho esquisito que é um primo bem distante de vários animais atuais. Eles foram os primeiros animais com olhos, sendo muito presentes no registro fóssil. Ainda no período cambriano, encontramos um ser que por décadas bagunçou a cabeça dos paleontólogos e confundiu a academia científica, o Anomalocaris. Esse artrópode, digno de um filme de ficção científica, já foi classificado como um crustáceo, um tipo de água-viva e até mesmo como uma esponja. Isso porque seu corpo era formado por partes mais duras, que se fossilizavam mais facilmente, e partes mais moles, que raramente eram fossilizadas, e cada parte acabava sendo classificada como um ser diferente. Demorou para que os cientistas entendessem que o Anomalocaris era na verdade um animal só, que chegava a ter 1 metro de comprimento, gigantesco perto de outros seres cambrianos. Até hoje, ele leva um nome que significa camarão estranho, uma herança da sua descoberta, confusa, mas que ilustra como a ciência é feita de questionamentos e correções. Assim como no Cambriano o grande predador foi o Anomalocaris, no período seguinte, o Ordoviciano, o nosso grande predador é o Nautilus. Os Nautilus são moluscos cefalópodos, parentes das lulas e polvos, que habitam os oceanos há quase 500 milhões de anos. Atualmente, existem pelo menos 6 espécies de Nautilus vivas, mas que raramente são vistas, já que habitam águas muito profundas. Os Nautilus atuais não chegam a 30 centímetros de diâmetro, porém, no registro fóssil encontramos espécies que chegam a mais de 2 metros. Os primeiros peixes também surgem no Ordoviciano, mas não se parecem nem um pouco com os peixes atuais. Os agnatos são peixes sem mandíbula, que existem até hoje, a exemplo do peixe bruxa, e têm uma aparência bem esquisita para um peixe. Um dos agnatos mais importantes são os conodontes, peixes bem pequenos que são estudados geralmente pelos seus dentes quase microscópicos, utilizados até como indicativos da existência de petróleo. É somente no Siluriano que vamos observar nos oceanos peixes mais familiares, os chamados gnatostomados, um nome complicado para dizer que esses peixes já possuem mandíbula. Durante esse período, a vida salta para fora d'água e começa a colonizar o continente. Pequenas plantas bem simples, que já haviam aparecido no Ordoviciano, se espalham pelas terras emersas próximas aos corpos d'água. Com o continente colonizado pelas plantas, abrem-se as portas para a colonização dos animais. É no período Devoniano que um tipo específico de peixe, os sarcopterídeos, vai evoluir para dar origem aos anfíbios, grupo que abrange seres como os sapos e as salamandras, que vivem tanto na terra como na água. Um desses peixes sarcopterídeos tem uma história de descoberta bem interessante. O selacanto é considerado um fóssil vivo, pois era conhecido inicialmente apenas por fósseis. Porém, em 1938, na África do Sul, um navio pesqueiro capturou um selacanto vivo, mostrando que o peixe se modificou muito pouco nos mais de 300 milhões de anos em que existiu. Isso acontece porque o ambiente que o selacanto vive, nas águas profundas do oceano, sofreu poucas alterações significantes e o peixe continuou adaptado. Existem vários seres vivos, plantas e animais, que são considerados fósseis vivos por serem muito parecidos com seus ancestrais que viveram há milhões de anos, a exemplo dos tubarões e dos crocodilos.
O período devoniano é conhecido também como a Idade dos Peixes, pois nesse período esses seres se diversificaram muito, indo desde espécies pequenas até verdadeiros gigantes do oceano. Um desses gigantes é o chamado Dunkleosteus. Esse peixe é conhecido apenas pelo crânio e tórax, que eram mais resistentes e portanto mais facilmente fossilizados, mas estima-se que pudesse chegar até 6 metros de comprimento. Você sabia que muito antes de Manny, Sid e Diego, a Terra passou por uma era do gelo gigantesca que congelou boa parte do hemisfério sul, inclusive o que hoje seria o Brasil? Isso ocorreu no período Carbonífero, há cerca de 350 milhões de anos. Enquanto estávamos nessa fria enorme no sul, as porções de terra mais ao norte estavam repletas de florestas com árvores de até 40 metros de altura. Essas árvores, ao morrerem, não eram decompostas, pois possuíam uma substância que nenhum ser daquele período conseguia digerir. Por isso, formavam-se verdadeiros cemitérios de árvores depositadas em diversas camadas. Essa é a origem dos depósitos de carvão, utilizados milhões de anos mais tarde na Revolução Industrial. Outro fato interessante sobre as florestas carboníferas é que elas causaram um aumento considerável na quantidade de oxigênio na atmosfera, o que possibilitou que insetos gigantescos habitassem o planeta. É no período carbonífero também que surge um grupo de seres muito importantes, os répteis. A grande diferença dos répteis para os anfíbios é o ovo de cascadura. Os anfíbios são extremamente dependentes da água, já que é onde eles colocam os ovos e se desenvolvem enquanto filhotes. O ovo de cascadura, que pode ser colocado na terra, permitiu com que os répteis ficassem menos dependentes da água e pudessem adentrar de vez o continente. Durante toda a história da Terra, os continentes se movimentaram formando diversas configurações em mapas bem estranhos. No período seguinte ao Carbonífero, o Permiano, os continentes formaram o que chamamos de Pangeia, uma massa única de terra conectando os hemisférios norte e sul. Os cientistas descobriram esse fato por meio dos fósseis, com destaque para 2 seres vivos bem diferentes. O primeiro é o Mesossauro. Esse réptil marinho não tinha capacidade de atravessar um oceano, vivia em águas rasas, mas foi encontrado tanto na América do Sul como na África. Ainda mais impressionante é a flora de Glossopteris, plantas fósseis encontradas na América do Sul, na África, na Austrália, na Índia e na Antártica. Olhando o mapa atual, é praticamente impossível conceber que essa planta ocorresse em tantos lugares afastados, o que indicou aos cientistas que os continentes poderiam ter estado unidos em algum período da história da Terra. Isso foi confirmado mais tarde por evidências geológicas e geofísicas e com a descoberta da tectônica de placas, que não só mostra que os continentes ainda se movimentam, mas também explica esse fenômeno. No período Permiano também ocorre a maior extinção da história do planeta. Antes mesmo do surgimento dos dinossauros, cerca de 85% das espécies da Terra foi extinta. Isso aconteceu por diversos motivos, mas principalmente por erupções vulcânicas na região da Sibéria, que queimaram parte das reservas de carvão formadas no Carbonífero e desestabilizaram o clima global, dificultando a adaptação dos seres vivos. Após a grande extinção no Permiano, os cerca de 15% de espécies sobreviventes tiveram que repovoar a Terra e se diversificar. No período Triássico temos o surgimento de diversos grupos animais, como plesiosauros, ictiossauros, rincossauros, sinodontes, dicinodontes, pterossauros e os tão famosos dinossauros. O Rio Grande do Sul é conhecido mundialmente por seus fósseis triássicos. Na região da Paleorrota, próxima a Santa Maria, já foram encontrados dicinodontes como Dinodontossaurus, sinodontes como Trucidocinodon, dinossauros como Guaíbasaurus e o gigantesco Prestosuchus, um ancestral dos crocodilos que chegava a medir 6 metros de comprimento. A América do Sul, em especial o Rio Grande do Sul e a Argentina, é conhecida como o berço dos dinossauros, por ser o local de descoberta dos fósseis de dinossauros mais antigos do mundo. Os dinossauros mais primitivos ainda não eram tão gigantescos e tão diversos. Poucos passavam do tamanho de pequenos e ágeis répteis. O primeiro dinossauro encontrado no Brasil é um desses pequenos dinossauros, o Staurikosaurus, encontrado no Rio Grande do Sul e que data de cerca de 230 milhões de anos, um dos mais antigos do mundo. Além do Staurikosaurus, encontramos no Rio Grande do Sul o Guaíbasaurus, o Saturnalia, o Pampadromeus, o Bagualosaurus, o Buriolestes, entre outros. Apesar dos dinossauros terem surgido no período Triássico,
É o período Jurássico que leva a fama e aparece no título de livros e filmes. Isso acontece porque é no Jurássico que os dinossauros se diversificam e alcançam tamanhos gigantescos. Dinossauros como o Stegosaurus, o Brachiosaurus e o Allosaurus datam do período Jurássico. As aves surgem nesse período, e aqui vai uma curiosidade. Você sabia que as aves não só descendem dos dinossauros, como são um tipo de dinossauro? São os chamados dinossauros avianos, os únicos que ainda estão vivos hoje em dia. Outro ser muito famoso que viveu no período Jurássico é o pterodátilo. O pterodátilo faz parte do grupo dos pterossauros, répteis voadores que frequentemente são confundidos com dinossauros, mas que na verdade evoluíram em um grupo diferente, surgido também no Triássico. Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a desenvolverem a capacidade de voar, milhões de anos antes das aves e dos mamíferos. No período seguinte, no Cretáceo, também viveram alguns dos animais pré-históricos mais famosos. Entre eles, dinossauros como o Tiranossauro Rex, o Triceratops e o Velociraptor, além de pterossauros como o Pteranodon e o réptil marinho Mosasaurus, que podia chegar até 17 metros de comprimento. Datam do Cretáceo também os achados da Bacia do Araripe, no Ceará, conhecida mundialmente pelo grau de preservação dos fósseis. Entre os animais encontrados na Formação Santana, no Ceará, temos peixes, grande parte dos pterossauros encontrados no mundo e dinossauros como o Santana Raptor, um dos mais bem preservados do mundo, com a preservação da pele, músculos e até tecido sanguíneo. O período Cretáceo foi marcado pela existência de alguns dos maiores animais da história do planeta. Os maiores dinossauros carnívoros, como o Giganotosaurus e o Tyrannosaurus, que chegavam a medir 12 metros de comprimento, e o maior dinossauro herbívoro, o Argentinosaurus, que podia chegar aos 40 metros de comprimento, datam do período Cretáceo, assim como o maior pterossauro já registrado, o Quetzalcoatlus, que podia chegar a 15 metros de envergadura. Ao final do período Cretáceo, ocorreu a extinção de quase 50% da diversidade de vida no planeta, que acabou com todos os dinossauros não avianos, pterossauros e grandes répteis marinhos. Atribui-se essa extinção à queda de um meteoro no Golfo do México, que teria levantado uma camada de poeira que bloqueou a entrada de boa parte da radiação solar, matando plantas, animais herbívoros e animais carnívoros, principalmente os de grande porte. Com os grandes dinossauros fora da jogada, abre-se espaço para novos grupos de animais no topo da cadeia alimentar. No período Paleógeno, inicialmente são as aves que se diversificam e crescem, chegando até a formas parecidas com os avestruzes. Os mamíferos, que durante o Mesozoico, a era dos dinossauros, não passavam do tamanho de pequenos camundongos, conseguem finalmente se diversificar, com o surgimento de morcegos, esquilos voadores, rinocerontes, cavalos, peixes-boi, lêmures e grandes animais como os tigres dente de sabre e os mastodontes. Já no período seguinte, o Neógeno, os mamíferos se diversificam para quase todas as famílias que existem atualmente, com hienas, girafas, felinos, bovinos e alguns bichos bem grandes como as preguiças e ursos gigantes. É no Neógeno também que temos os registros mais antigos de um parente bem próximo do ser humano, o Australopithecus. Esse carinha coberto de pelos que não passava de 1,20 m de altura, mas que é super importante para a compreensão da nossa história evolutiva. O último período da história da Terra, o período no qual vivemos hoje, é chamado de Quaternário. Nesse período, temos as famosas eras do gelo retratadas nos filmes de animação, que tem como personagens vários animais da chamada megafauna, como o Manny, que é um mamute, o Cid, que é uma preguiça gigante, e o Diego, que é um tigre dente de sabre. Outro animal interessante da megafauna é o Glyptodonte, um parente dos tatus que chegava a ter o tamanho de um fusca e que viveu no Rio Grande do Sul. O período Quaternário também é marcado pelos registros da evolução da linhagem dos seres humanos. Alguns dos hominídeos mais conhecidos são o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo neanderthalensis, conhecidos como os Neandertais. Os Neandertais conviveram com seres humanos em algum momento do Quaternário, e é possível encontrar genes neandertais hoje em seres humanos, principalmente nos europeus, o que mostra que existiu algum tipo de relação entre essas duas espécies de hominídeos. Estima-se que a espécie a qual pertencemos, os Homo sapiens, tenha surgido há cerca de 400 mil anos atrás. Se compararmos esse tempo aos 4,6 bilhões de anos que a Terra tem, podemos perceber o quão recente é a nossa existência e o quanto conseguimos impactar no planeta em tão pouco tempo.
não há registro de outra espécie terrestre que tenha conseguido criar maravilhas como as pirâmides e as grandes metrópoles. Assim como não há registro de uma espécie que tenha sido capaz de alterar tanto a paisagem do planeta, causando a extinção de um número tão grande de espécies e gerando tantos problemas ambientais. O ser humano carrega a responsabilidade de ser o primeiro animal da Terra capaz de registrar sua história através de pinturas, livros e filmes, e ainda pesquisar a história dos seres que viviam nesse planeta bilhões de anos antes de pensarmos em existir. Através da paleontologia, somos capazes de olhar para o passado, analisando o presente para entendê-lo, e assim, refletir sobre o que nos espera no futuro.